um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. O horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos ao 4º episódio da semana especial de Halloween do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje conheceremos uma lenda aterrorizante do Sudeste Asiático. Imagine-se andando à noite por uma estrada solitária de uma área rural. E de repente, no horizonte, você vê uma luz brilhante à distância. A estranheza dessa visão aumenta quando ao vê-la se aproximar, você percebe que essa luz está flutuando a pouco mais de 1 metro do chão e continua a avançar com grande velocidade. Você começa a se lembrar de um monte de histórias ou possibilidades para aquela estranha luz. No entanto, ao se aproximar mais ainda dela, você percebe que aquilo não é apenas uma luz, e sim a visão abominável da cabeça decepada de uma mulher com suas entranhas pendendo do seu pescoço. Do seu rosto que algum dia foi jovem e belo, agora é marcado por uma boca horrível, com dentes afiados e uma língua longa. Provavelmente, se você estivesse em algum país do Sudeste Asiático, essa seria a última coisa que você veria, pois, segundo a lenda, ninguém sobrevive ao encontro com um Krasue. Lendas, mais do que apenas narrativas transmitidas entre gerações, são o retrato dos piores medos de um povo. Algumas vezes, lendas terríveis se baseiam em fatos reais, com base em algum avistamento de algo inexplicável, que acabou virando conhecido entre os moradores de uma determinada região. A lenda de hoje se centra no Krasue, um espírito feminino noturno presente no folclore do Sudeste Asiático. Ele se manifesta como a cabeça flutuante e descarnada de uma mulher, geralmente jovem e bonita, com seus órgãos internos ainda ligados ao pescoço. A lenda conta que este terrível espírito noturno voa pelas cidades em busca de carne crua, comida estragada, animais mortos e dejetos. O Krasue pertence a uma série de entidades mitológicas semelhantes e aparece com diferentes nomes em quase todos os países do Sudeste Asiático, mas não se limita a esta região. No folclore japonês, também existem criaturas yokai chamadas Nukekobi e Rokurokobi, que se assemelham ao Krasue. Este espírito muitas vezes é acompanhado por um brilho luminescente, semelhante ao fogo fato, e contam que o Krasue vive nas mesmas áreas que o Krahan, um espírito masculino do folclore tailandês. Existem diversas explicações para a origem do Krasue. Na Tailândia, acredita-se que este fantasma foi um indivíduo amaldiçoado, geralmente uma mulher, que se envolveu em vários pecados e condutas ilícitas durante sua vida anterior, e que renasceu dessa forma para pagar por eles, tendo que se alimentar de comida estragada. Na ficção tailandesa, a origem do Krasue é retratada como uma maldição de uma antiga princesa que traiu seu marido, um general, com um soldado. Quando são descobertos, o soldado foi decapitado, enquanto a princesa foi queimada até a morte. Entretanto, antes de morrer, ela entoou um feitiço para proteger seu corpo mortal, mas só conseguiu salvar sua cabeça e seus órgãos. Outras tradições orais dizem que esse espírito era anteriormente uma senhora rica, que tinha um pedaço de tecido preto amarrado na cabeça e no pescoço, como proteção contra a luz do sol. Essa mulher foi então possuída por um espírito maligno e foi amaldiçoada a se tornar um Krasue. Outras lendas populares afirmam que a origem do espírito pode ter sido uma mulher tentando aprender magia negra, que cometeu um erro e usou o feitiço errado,
de modo que sua cabeça e seu corpo se separaram. Pecados passados também estão relacionados à transmissão desta maldição. E acredita-se que mulheres que mataram alguém em uma vida anterior se tornarão uma Krasu como punição. Outras histórias populares falam que se uma pessoa comer ou beber qualquer coisa contaminada com a saliva ou a carne de um Krasu, eles próprios serão amaldiçoados. A imaginação popular também afirma que a transformação em um Krasu é amplamente restrita a parentes de mulheres que praticam bruxaria, especialmente suas filhas ou netas. Muitas vezes, as mulheres que agiam de forma estranha em uma comunidade eram acusadas por outros membros da aldeia de se tornarem uma Krasu pela noite. No folclore do Camboja, acreditava-se que esta entidade seria uma mulher que é metade espírito e metade mortal. Durante o dia, ela apareceria com seres humanos normais. Mas durante a noite, ela deixaria seu corpo mortal, apenas com a cabeça e os órgãos em busca de alimento. Acreditava-se que eles se alimentavam de sangue, carnes cruas, animais de fazenda dos aldeões, cadáveres, placentas e recém-nascidos. Para proteger as mulheres grávidas e seus filhos, os parentes costumavam colocar galhos espinhosos ao redor da casa, como barreira, pois isto desencorajava o espírito de sugar o sangue ou mesmo roubar o feto da mãe. Acreditava-se que o Krasu temia os objetos pontiagudos, porque seu intestino poderia ficar preso e ele não conseguiria escapar. Após o parto, os parentes da mulher deveriam levar a placenta para um local distante para ser enterrada, a fim de escondê-la do espírito. Se isto não fosse feito, o Krasu poderia encontrá-la e isso traria grandes calamidades para a criança e sua família. Também se acreditava que se alguém tivesse uma ferida aberta, era necessário cobri-la à noite, pois o cheiro do sangue poderia atraí-lo. Segundo a lenda, as roupas deixadas do lado de fora eram frequentemente encontradas sujas de sangue pela manhã, pois o Krasu costumava se limpar nelas. Portanto, os moradores evitavam deixar as roupas penduradas do lado de fora durante a noite. Embora o Krasu fosse uma espécie de fantasma, se acreditava que antes do amanhecer, ela voltava para um corpo humano sem cabeça que havia escondido. E durante o dia, ele pareceria uma pessoa normal, embora com uma aparência sonolenta. Se alguém encontrasse seu corpo sem cabeça e o destruísse antes que o sol nascesse, o espírito, a não ter um corpo para onde voltar, estaria condenado a uma morte dolorosa. O Krasu também morreria se seus intestinos fossem cortados, ou se seu corpo sem cabeça fosse escondido por alguém. Algumas crenças populares afirmam que a criatura pode ser destruída se for queimada. Portanto, seu inimigo mais comum eram os moradores locais furiosos com tochas e facões, que o perseguiam enquanto caçava à noite. Embora seja visto como uma lenda, há registros de avistamentos mesmo na atualidade, e alguns até chegaram aos noticiários locais. Isso levou o Krasu aos reinos da criptozoologia e das lendas urbanas. Poderia-se acreditar que a lenda do Krasu teria ficado no passado, e que hoje em dia seria apenas uma história contada por idosos para assustar as crianças. Entretanto, muitas pessoas em todo o Sudeste Asiático ainda acreditam neste terrível fantasma. Inclusive, houve alguns avistamentos relatados ao longo da última década, muitos dos quais foram registrados em imagens que circularam nas redes sociais. Muitas dessas imagens foram desmascaradas, mas algumas não. Na noite de 4 de outubro de 2015, em uma fazenda no distrito de Nakhon Loang, na Tailândia,
um grande número de galinhas foram encontradas mortas em circunstâncias misteriosas. Os moradores locais atribuíram essas mortes a um ataque de um crassus. Em fevereiro de 2016, na província de Suphanburi, no centro da Tailândia, alguns moradores encontraram luzes estranhas flutuando à noite, o que eles acreditavam ser um crassus. Essa notícia causou pânico em muitas pessoas. Em maio de 2016, os moradores de uma localidade na província de Surin viram estranhas luzes verdes e vermelhas subindo e descendo os campos de arroz à noite. Entre o final de 2016 e início de 2017, diversas imagens foram captadas por moradores. Uma delas mostra uma entidade que se parece com o rosto de um ser humano em uma árvore à noite, perto de uma luz. Em outra, um grupo de moradores avistaram luzes vermelhas flutuando a 100 metros acima do solo. Um homem relatou que, na época que morava no distrito de Yan Talat, ele esteve na floresta à noite, e quando olhou para o céu, viu o que parecia ser um crassus. Segundo seu relato, ele não foi capaz de ver o rosto do fantasma, porque estava coberto por cabelos longos, mas pôde ver suas presas e as luzes brilhantes. O crassus teria conseguido escapar quando ele sacou sua arma para atirar nele. Lendas envolvendo cabeças fantasmas não se restringem apenas à Ásia. Nos Estados Unidos, existe uma lenda semelhante que provém da nação Iroquois. Segundo esta lenda, no interior de Nova York, é muito provável ter um encontro com esta aparição horripilante. A nação Iroquois tem uma longa e rica tradição mitológica, que foi transmitida oralmente de geração em geração. Nesta versão, essas entidades conhecidas como Flying Head não parecem ter um propósito tão claro. Na maioria dos relatos sobre este terrível fantasma, ele ataca os iroqueses sem motivo algum. Ao contrário do crassus, a cabeça voadora da lenda iroquesa não flutua simplesmente no ar. Ela tem asas enormes que saem de suas bochechas. Em algumas histórias, dizem que essas asas são semelhantes a de um morcego, enquanto em outras versões elas são mais parecidas com as de um pássaro. Inclusive, alguns dizem que o Flying Head tem um conjunto de garras, que ele usa para sentar nas árvores e agarrar suas presas. Para tornar as coisas ainda mais assustadoras, o Flying Head tem cerca de 4 vezes o tamanho de um ser humano. Ele também tem cabelos grossos e pretos e uma boca cheia de presas afiadas. Dizem que esses monstros têm uma fome insaciável por qualquer coisa viva. Eles voam em busca de sua presa, seja ela um cachorro, uma vaca ou um ser humano. Por maiores e ferozes que sejam essas criaturas, elas também podem desaparecer em um piscar de olhos. Em um momento, eles podem estar atacando uma aldeia iroquesa inteira, e no momento seguinte, simplesmente desaparecem. É difícil determinar como esta lenda começou. No entanto, o primeiro avistamento de uma dessas entidades ocorreu em uma colina às margens do lago Great Sagandaga, em Nova York. Logo atrás de onde hoje estão os prédios do governo do condado de Hamilton. Segundo a lenda, o Flying Head passou a perseguir e dizimar tribos inteiras, e um desses ataques teria ocorrido no mesmo lugar onde foi avistado pela primeira vez. Embora essa área seja habitada atualmente, algumas pessoas descendentes de iroqueses ainda acreditam que esse local é amaldiçoado. As lendas envolvendo essas terríveis entidades permaneceram por gerações no imaginário popular, tirando o sono dos moradores locais e aterrorizando quem desprevenidamente se atreve a andar sozinho à noite em alguma área rural.
Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere fazer uma pequena doação ao Pix do programa. Qualquer contribuição será de grande ajuda. Verifique a descrição para mais informações. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.